Instituto Olhos da Alma Sã, Goiânia, Goiás. Olá, tudo bom? Meu nome é Leonardo Tondato, eu sou um dos docentes do Instituto Olhos da Alma Sã, sou também um dos supervisores da Clínica Social do Instituto Olhos da Alma Sã e hoje vamos conversar um pouco sobre a ansiedade, né? Muito se fala hoje da ansiedade, nesse mundo contemporâneo, né? Nós temos aí um sociólogo chamado Zygmunt Bauman, que vai nos trazer muito bem nas suas obras Amor Líquido, Modernidade Líquida, vai falar sobre a questão Vida para Consumo também, uma das obras do Bauman, né? Vai nos falar aí sobre essa questão da contemporaneidade, esse momento em que estamos atravessando, né, em nossas vidas, mas alguns apontamentos são necessários. O medo e a ansiedade, eles fazem parte da nossa vida, né? Principalmente numa cultura nossa ocidental que se vê, de certa forma, tomada aí pelo terror, tá? Que se mostra de diferentes faces. Por exemplo, o assalto, o fantasma aí do desemprego, né, a violência doméstica, as questões do abuso do poder, as epidemias, as pandemias, como por exemplo estamos vivenciando nesse momento, os desastres naturais, o próprio terrorismo, né? Dentre outras formas, vai nos trazendo a nossa cultura enquanto cultura do medo e também uma cultura que pode auxiliar a produzir a ansiedade, né? Então, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nós somos bombardeados de maneira consciente ou inconsciente, nós captamos isso, né? Justamente por esse terror. Nos vários veículos. Por exemplo, vocês podem ligar a TV aberta, né? E ver, olha, matou não sei quem, assaltou, enfim, nós somos bombardeados, né, por isso, por essa questão dessa fala aí midiática, né? Mas a nossa cultura, ela coloca o quê? Você tem que enfrentar o medo e a ansiedade a qualquer custo. Como se esses estados de medo e de ansiedade eles fossem totalmente patológicos, né? Então tem uma questão de uma patologização aí do medo e da ansiedade, justamente com essa enxurrada de informações que nós estamos experimentando. Principalmente, por exemplo, na internet, né? Nós temos até o próprio exemplo aí das fake news, né? Então, a gente precisa compreender o quê? Que o medo e a ansiedade são também funções naturais aí do nosso psiquismo, que justamente vão falar sobre questões de preservação da vida, né? Então vamos lá. A primeira questão sobre o medo e sobre a ansiedade é que o medo, ele possui um objeto definido. Se eu tenho medo de alguma coisa. Posso ter medo de rato, de barata, de altura, enfim, medo até da própria morte. Eu tenho medo de algo, né? Então o medo é uma reação justamente a um objeto aí definido, bem definido, tá? Que representa um risco real, ou um risco então imaginário ao indivíduo. Então, frente a essa situação real, tá? O indivíduo vai produzir o quê? Uma resposta de medo, que vai prepará-lo, então, para lutar ou para fugir. Que nós podemos perceber isso no nosso corpo, por exemplo, com taquicardia, suores, alteração respiratória, entre outras alterações aí fisiológicas, tá? Vamos imaginar aqui uma cena. A pessoa está andando ali numa rua escura, estreita, né? Quando ela se depara com um pitbull sem coleira, latindo para ela, que se prepara para o ataque. Então essa resposta ali imediata dela é uma resposta de medo. Tá? Já a ansiedade, ela é semelhante ao medo, mas não há uma definição aí do objeto, né? Então vamos dar um exemplo. O indivíduo está passando lá por uma rua, né? Onde ele ouviu dizer algum momento que ali ronda um pitbull. Mesmo sem ele ver o animal, o corpo já entra justamente nesse estado de estresse. Mesmo sem ocorrer esse encontro. A ansiedade, ela não possui um objetivo claro. É um medo sem foco, nesse sentido. Que faz justamente com que esse medo persista. Faz com que esse medo sem foco seja persistente aí. Então, tanto no medo quanto na ansiedade, essas sensações, essas respostas corporais,
elas se tornam frequentes ou até permanentes, o que vai gerar problemas físicos e também de ordem social para os indivíduos. Então, durante um tempo, tentou-se aí fazer uma convenção, né, da angústia para os sintomas físicos e ansiedade para sintomas psicológicos. Mas houve uma conclusão sobre isso, tá? Não dá para se fazer essa separação. Nesse sentido, a psiquiatria e a psicologia passou então a considerar a angústia e a ansiedade como sinônimos. Então, o medo e a ansiedade, eles vão se manifestar aí como uma defesa a um risco ao ego. O Jung vai falar da teoria dos complexos, né? E o ego é o maior dos nossos complexos, tá? Então, como eu estava falando, é um risco para o ego. Esse risco pode justamente ser um risco externo e objetivo, uma viagem, uma reunião, tá? Ou então uma ameaça interna e subjetiva. Por exemplo, aí os pensamentos obsessivos, né? Como eu falei, nesse modelo junguiano da psique, o ego é mais importante dos complexos, tá? Que ele vai atuar mediando aí as relações do indivíduo com o meio externo. É o centro da consciência, nesse sentido. E o que vai distinguir o ego dos demais complexos são justamente a sua energia psíquica diferenciada e a capacidade de autorreconhecimento. Então, o que acontece? Aqui é vivenciado como um medo, né? E a ansiedade como ameaças ao ego. Por isso que há essa resposta. Continuando nessa questão da ansiedade, eu às vezes já ouvi na minha prática as pessoas, não, isso é ansioso, é ansioso, é ansioso. Nós temos que tomar cuidado com isso. Porque senão você patologiza o indivíduo, você o rotula. E quando nós rotulamos, nós não damos espaço para que o indivíduo possa ser olhado em sua máxima potência. Entendem? O indivíduo fica fadado ao seu rótulo. E aí eu deixo então uma pergunta para vocês. Você vai olhar a doença ou o doente? Esse é um questionamento importante. Então, por mais que o indivíduo seja portador de um transtorno ansioso, é importante olhá-lo como um indivíduo singular. Ou seja, é importante olhar a singularidade. A ansiedade é uma característica humana, mas é preciso ver a experiência do indivíduo com a sua ansiedade. Muitas vezes também nós somos tomados aí de uma onipotência, então eu preciso resolver essa ansiedade, eu preciso curar o indivíduo. O próprio conceito de curar a ansiedade. Então, curar aí a ansiedade seria então, vou retirar a ansiedade, vou curar esses sintomas ansiógenos, para o indivíduo se ver bem, se ver inteiro, se ver feliz. Cuidado. Primeiro, cuidado com a própria questão da onipotência enquanto terapeuta. Como eu estava falando, o próprio conceito de cura é questionável. Existe uma outra questão também. Se perguntar qual é o sentido da ansiedade para esse indivíduo no contexto dele. Por isso que deve-se olhar a experiência individual do indivíduo. Ficou até redundante, mas espero que vocês entendam aqui a redundância que eu utilizei. Com a sua ansiedade. Como ele experiencia a sua ansiedade. Às vezes, a ansiedade, por exemplo, pode ser a força motriz para o indivíduo realizar coisas. E que, em alguns contextos e momentos de algumas situações, se torna disfuncional nesse sentido. E se você cura a ansiedade, esse indivíduo pode deprimir, por exemplo. Então, muito cuidado ao olhar para isso. Tá? É o primeiro ponto que eu vos falo. Como eu falei, a ansiedade, pensem na ansiedade como uma espécie de um tapete.
Todos nós nos movemos por esse tapete diariamente. Outro fato importante, a ansiedade também enquanto sensação de que nós vivemos em um ambiente que nem sempre é seguro. Outra questão que é importante aí no trabalho com a ansiedade é reconhecer a sombra, ou seja, reconhecer as raízes profundas da ansiedade. Sair da questão dos sintomas da ansiedade e entender qual é a causa, qual é o sentido, qual é o símbolo que está ocorrendo. Nesse sentido, ela vai falar sobre uma questão de um complexo. Ela vai trazer uma questão mais profunda. A própria psicossomática vai nos falar das questões das doenças enquanto corpo, né? E no corpo, se manifestam no corpo, enquanto a manifestação de um complexo por um viés corporal. É muito importante, então, entender o que está atuando com esse indivíduo. Quais são os complexos que estão ativados? Qual é a simbologia disso? Na minha prática, eu peço muito para as pessoas darem uma forma para a ansiedade. Porque muitas vezes fica a ansiedade quase como uma entidade, um fantasminha pairando. É compreender como é a forma, qual é a forma que você dá para a sua ansiedade. Vocês entendem como eu falo que a ansiedade é única para cada indivíduo? Cada indivíduo vai ter uma experiência, então, com a ansiedade. E pode fazer um desenho sobre ela. A ansiedade também possui raiz mítica, vindo pela mitologia grega. Nós temos Afrodite, que era aí a deusa do amor, né? E Ares, o deus da guerra. Afrodite era casada com outro deus chamado Hefesto, o deus da forja, tá? Que era um homem mais antissocial, um pouco talvez mais pessimista aí. E ele era casado, imaginem, com essa deusa aí do amor. Ela o trai justamente com o deus da guerra. Então Afrodite trai Hefesto com Ares. Dessa traição, dessa união entre os dois, né? Depois o Hefesto bola um plano de vingança, enfim, tá? Nascem alguns filhos. Eros, Anteros, Eros aí como, né, Cupido romano, Anteros, deus do amor correspondido, porque você tem um amor e você tem um amor também quando é correspondido. E os gregos já possuíam essa concepção. Então Eros, Anteros, Deimos, que é o terror, Phobos, ou Phobos, a fobia, também a harmonia. Agora eu não me recordo de cabeça os outros, mas eu trouxe aqui alguns principais. Então vocês percebam, o que é a ansiedade nessa concepção mítica? A ansiedade é o Phobos frente a um algo desconhecido. É a fobia frente ao desconhecido. Essa é uma concepção clássica da ansiedade. Eu acho poética essa concepção da ansiedade como filha do amor e da guerra. Nós podemos pensar aí na ansiedade enquanto desejo de conflito. Tá? Agora nós temos aí os transtornos do pânico, que também vamos falar sobre um outro deus grego, Deus Pan. Pan vai dar origem à palavra pânico. Deus Pan era um deus cornífero, tá? Com chifres, com os pés de bode, que andava pelos bosques atrás das ninfas, né? Tocando seu pífaro, sua flauta, conhecida hoje como flauta de Pan, né? Aquela flauta que é de madeira, que tem várias entradas bocais. O deus Pan vai falar sobre a questão da liberdade, sobre a questão também dos instintos, né? Pan também traz a questão instintiva, sua parte animal, sua parte bode. E isso me faz pensar um outro questionamento, tá? Que eu deixo aqui para vocês. Nós também não temos metade divinas ou metade humanas e metades bestiais? Enquanto constitutivas aí
da nossa natureza. James Hillman, no seu livro Pan e Pesadelo, ele fala: Deus Pan está morto, viva o Deus Pan. Então, com o advento do cristianismo e com toda a sua moralidade cristã, e nós ocidentais temos uma cultura judaico-cristã, então não pode você ter uma questão da moralidade, isso é feio, você vai para o inferno após isso, não é? Uma repressão, vamos dizer assim, social. Com isso matou-se o Deus Pan. Com o advento do cristianismo, o Deus Pan morreu. O próprio paganismo também morreu. Enquanto a questão dos instintos, a questão dessa celebração, dessa comunhão com a natureza, e não só a natureza externa, mas também a natureza interna, vamos pensar isso ao longo da história, também ficou aí de uma certa forma prejudicado. E muitas vezes o Deus Pan, não olhado, os deuses castigam, né? Até o título de um livro. Deus Pan, não olhado, pode trazer sintomas do pânico. Às vezes não olhar e não reconhecer questões mais instintivas, desejos às vezes mais profundos que muitas vezes nós filtramos por um código da moral, né? E às vezes nem compreendemos e nem chegamos a conversar com esses desejos. Isso pode fazer com que sejamos castigados por Pan, tendo uma vivência de pânico, que também está aí dentro desses transtornos, né, mais ansiógenos. Então, meus caros, nesse breve vídeo aí, na maratona sobre os transtornos mentais, sobre a ansiedade, eu dei para vocês aí alguns panoramas para que nós possamos pensar na ansiedade, as questões ansiógenas, né, e uma perspectiva também mítica da ansiedade para nos auxiliar, né? Nós junguianos temos muita afinidade com a mitologia. Então também nós podemos pensar em uma psicopatologia simbólica mitológica. Claro que estamos aqui falando 20 minutos, é um panorama bem breve, mas acho que isso pode auxiliá-los, também instigá-los a procurar mais, a ler sobre o assunto e aprofundar os estudos. Até a próxima, e eu deixo meu abraço a todos. Instituto Olhos da Alma Sã, Goiânia, Goiás.